Oi, gente! Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o filme Blue Jean, que eu assisti no Inside Out, que foi o festival de cinema LGBTQIA+, que rolou aqui em Toronto. O que significa, né, gente, que esse vídeo é um conteúdo que já tá bem atrasado, já deveria ter feito esse vídeo há muito tempo, porque eu assisti o filme em junho, né, que foi o mês do orgulho, e foi o momento em que esse festival estava acontecendo. Mas junho também foi aquele mês, né, bem chatinho, bem complicado, que eu estava morando com uma host family, né, com uma família, e pra mim era bem complicado gravar os meus vídeos, né? Eu não tinha tempo de gravar os vídeos direito, né? Nem todos os momentos eu podia fazer barulho. E também teve toda a questão da mudança que teve que rolar. Enfim, foi um mês bem complicado. Vários temas de vídeo que eu queria já ter feito, né? Acabaram atrasando. E só agora, né? Que eu já tô na minha casa nova, eu consegui parar, né? Pra fazer um vídeo sobre esse filme. Que é um filme, gente, muito, muito bom. Diferente, né, do outro filme que eu já falei aqui no canal, né, que eu assisti no Inside Out, que se trata de Alma Mula, né, que foi um filme argentino que tinha ali, né, um protagonismo gay, né, ou seja, era um filme que falava sobre a homossexualidade numa perspectiva, né, masculina. Aqui a gente vai ter, né, uma obra britânica que vai contar pra gente a história da Jean, que é uma mulher lésbica. E aqui eu já queria dizer pra vocês, né, gente, que esse filme, eu achei ele bem interessante, porque ele trata da homossexualidade feminina, né, da lesbianidade, sobre uma perspectiva que não é romântica. E isso é algo que eu acho interessante, porque normalmente quando a gente tem filmes que falam, né, sobre homossexualidade, como o nome meio que já dá a entender, normalmente eles vão sempre naquela questão ali do sexo, da relação, da intimidade, do desejo, da afeição, da atração. Então é sempre relacionado, né, a pessoa LGBT, né, e a outra pessoa por quem ela se atrai, né? Então, um homem que se apaixona por outro homem, uma mulher que se apaixona por outra mulher, e enfim. Então, normalmente, filmes que falam sobre homossexualidade costumam ter essa visão, né, de romance e de relacionamento. Mas esse filme aqui, ele é legal porque ele vai abordar a lesbianidade, né, sobre uma perspectiva de identidade, né? O que significa ser uma mulher lésbica, né? Qual é a vivência de uma mulher lésbica dentro da sociedade, e especialmente, né, de uma sociedade mais antiga, porque esse filme aqui ele vai se passar, né, entre a década de 80 e a década de 90, né? Um filme que se passa no passado. Então, ele vai fazer a gente questionar, a gente refletir sobre essas vivências dessa mulher, né, dentro de um contexto de uma sociedade que é extremamente conservadora, né, extremamente homofóbica, ainda mais que nos dias de hoje, né, que nos dias de hoje, obviamente, ainda existe muita homofobia, mas na década de 80, 90 era ainda pior. Então esse filme, ao invés de focar no relacionamento que ela tem, né, com a namorada dela, que ela até tem uma namorada aqui no filme, vai focar mais, né, nessa coisa de mostrar como é as vivências dela. E eu acho, né, que um filme que ele aborda as vivências de uma mulher lésbica é uma coisa muito interessante e que vale muito a pena ser assistida, né? Especialmente porque quando a gente vai falar, né, de cinema LGBT, obviamente, assim, tem muitas obras, mas comparado, né, com filmes sobre pessoas héteros, é quase nada. É tipo isso aqui que existe de filmes LGBT no mundo. E dentre os filmes que existem, muitos deles, né, vão focar mais na questão da homossexualidade do homem, né? Ou seja, homens gays, ou às vezes, né, homens bissexuais, né? Mas muitas vezes a gente vai ver homens, né? Inclusive muitas franquias que hoje em dia estão famosas tem homens como protagonistas, né? Casais aquileanos, né? Então a gente tem, por exemplo, Young Royals, Heartstopper, agora vai ter aquele, né, Vermelho, Branco e Sangue Azul, que inclusive eu tô relendo o livro agora para me preparar para o filme que vai lançar. Mas a questão é que muitas vezes essas obras falam sempre, né, sobre os homens gays ou bissexuais, né, ou enfim. Então é sempre nessa perspectiva mais aquileana, e a gente não tem tanto filmes, né, que falam sobre as vivências lésbicas, especialmente sobre essa questão, né, de não ser só um filme romântico. Então eu acho isso muito legal, e é um filme assim, gente, que ele é muito sensível, ele é muito verdadeiro, muito cru e muito crível, né? De mostrar a vida dela, o dia a dia dela. Então a gente vai acompanhar aqui essa protagonista, né? Que ela se chama Jean. Ela tem uma namorada, né? Mas elas não vivem, assim, abertamente o relacionamento delas pra todo mundo saber. É meio que escondido ali, só as pessoas mais próximas sabem. Dentro do ambiente de trabalho da Jean, ninguém sabe que ela é uma mulher lésbica, né? E o ambiente de trabalho dela, gente, acaba sendo uma escola, né? Ela é uma professora de educação física e ela tem uma classe, né? Uma turma só de meninas. Então você já entende aí, né? Especialmente nesse contexto de década de 80, década de 90, que é uma coisa assim muito difícil para ela ter que esconder que ela é uma mulher lésbica, trabalhando ali com crianças. Porque a gente sabe, né, gente, que o pessoal conservador, homofóbico, transfóbico, né, LGBTfóbicos em geral, eles têm uma mania, né, de criar uma narrativa falsa e violenta, sabe, horrível, de associar pessoas LGBT com abuso contra as crianças, né? Ou seja, abuso infantil, abuso sexual, né, contra as crianças, pedofilia, enfim.
Então são coisas assim bem pesadas que essas pessoas erroneamente fazem essa associação. Então pra ela, como se já não bastasse o fato dela ser lésbica, já ser uma coisa assim que ia explodir a mente de todo mundo, o fato dela estar ali trabalhando com crianças só torna tudo ainda mais perigoso, sabe? Você sente realmente assim que é uma tensão muito grande a todo momento pra saber se ela vai ser descoberta ou não. Mas tudo vai acabar piorando quando chega uma nova menina ali na turma dela, né? Uma nova garota que vai entrar naquela classe ali de educação física, que se trata de uma menina que também é lésbica. E que as próprias meninas ali da turminha, elas estão suspeitando que essa menina é estranha, que ela é diferente, né? Que ela não tá muito interessada nos meninos, que ela tem um gosto ali diferenciado. E essa professora, a Jean, ela vai se ver numa situação que é horrível. Porque essa garota é lésbica e ela sendo uma mulher lésbica mais velha ali da relação e sendo uma professora, né, ou seja, ela tendo ali um papel de mentora, sabe, de ser a pessoa educadora, ela acaba tendo uma certa obrigação de proteger aquela menina sobre tudo que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, ela não pode deixar de jeito nenhum que a própria sexualidade dela seja revelada. Porque a vida dela, o trabalho dela, vai estar em jogo. Então aqui a gente vai ver, inclusive, né, que ela vai descobrir que essa menina é lésbica um dia que ela vai estar num bar lésbico, que é um lugar que ela se sente confortável para ser ela mesma, que ela não precisa se esconder, porque todo mundo ao redor dela ali também é LGBT, todo mundo sabe do segredo dela, ninguém vai contar para ninguém. Então quando ela tá naquele lugar dela, que é o momento dela, sabe, tranquilizar a mente dela, de viver de boa, estar com a namorada, de se divertir, ela acaba vendo a aluna lá. Ela fica em choque, ela fala, meu Deus, sabe, eu não vou ter paz agora, como é que eu posso ter essa aluna aqui, se essa aluna me vê, e se alguém descobrir, e se alguém vê a gente saindo desse bar juntas, o que é que as pessoas vão dizer? Que elas estão namorando, que elas estão se relacionando, e enfim, é uma coisa muito complicada, e esse filme vai exatamente mostrar pra gente como a presença dessa aluna na escola vai mudar completamente a vida da Blue Jean. Especialmente, né, quando a menina ali, encapetada, ridícula, nojenta, ela vai fazer toda uma manipulação ali, ela vai meio que fazer uma armadilha, assim, pra parecer que essa nova aluna, né, que é lésbica, cometeu ali um ato errado com outra menina dentro da escola. Então a Jean, ela vai meio que ficar em dúvida se ela deve agir pra proteger essa menina e colocar a própria sexualidade dela em risco de ser exposta, ou se ela vai acabar, né, se silenciando e deixando a menina ser culpabilizada por algo que ela não fez. Esse filme, gente, assim, ele é muito, muito bom, sabe? Eu já tinha gostado do outro que eu assisti, o Alma Mula, mas esse aqui eu achei muito mais legal, sabe? Eu achei que, eu não sei, ele tem uma coisa mais sensível, né? Acho até também pelo fato da diretora, né, ela ser uma mulher, enquanto outro filme, né, era dirigido por um homem, né? Enfim, eu sinto que isso às vezes tem uma diferença, né? Porque, assim, a diferença que eu digo não é nem necessariamente a questão do gênero, mas é mais a questão de como a pessoa se expressa no mundo. Eu acho que o outro filme, né, o Alma Mula, ele era um filme que não só era feito por um homem, falava sobre um menino, né, um homem gay, mas que ele também era um filme mais masculino. Esse filme aqui, ele é um pouco mais feminino, sabe? E lembrando que toda vez que eu falo no canal aqui, né, sobre masculinidade e feminilidade, eu não uso esses termos, né, como sinônimo de ser homem ou de ser mulher, né? Mas como assim, espectros de comportamento, de gostos, de estilos que qualquer pessoa, independente de gênero, pode ter ou não. Eu, por exemplo, muitas vezes, né, gosto de me associar e me enxergar mais dentro da feminilidade, sabe? Onde eu me sinto mais confortável. Então, é uma questão assim que você pode ser homem, pode ser mulher, pode ser não binário, pode ser enfim, né? E sobre essa perspectiva, eu acho que esse filme aqui, ele tem aquela questão da feminilidade, da sensibilidade, da emoção, sabe? De você olhar mais para dentro e não tanto para fora, né? Então eu gosto, por exemplo, assim, que nesse filme a gente tem algumas cenas de sexo, né? Não é um filme que esse é o foco, como eu falei, não é um filme que foca tanto em romance, né? Mas a gente tem alguns momentos aqui e eu acho que a intimidade é gravada de uma forma tão legal, sabe? E muito mais focada no interior do que no exterior. Não é necessariamente ver os corpos bonitos em tela, o que também não teria problema, né, se fosse isso que fosse mostrado. Mas o filme, ele vai sempre naquela perspectiva, né, que olha pra dentro. Então é tipo, como a pessoa se sente aqui, sabe? O sexo, ele vai representar que a pessoa tá se sentindo confortável, que a pessoa tá se sentindo segura junto com a outra, né, se partilhando com a outra, enquanto em outros momentos, né, coisas vão acontecendo ali. E o sexo, ele vai se mostrar ansioso, a pessoa não tá confortável, a pessoa tá insegura, a pessoa tá com muita coisa na cabeça, a pessoa não tá conseguindo se aceitar, né? Então, até as cenas de intimidade, elas olham pra dentro e não pra fora. Eu acho isso muito legal, isso eu acho que é uma coisa, né, que vem muito da feminilidade, sabe? Eu gosto muito disso na direção desse filme, e é especialmente legal porque muitas vezes, quando a gente vai ver alguns filmes, né, que falam sobre mulheres lésbicas, às vezes esses filmes são feitos por homens, e homens que têm uma perspectiva, uma visão masculina. E isso é passado em tela, né? Então a forma como eles vão tratar a vida da mulher lésbica, as relações da mulher lésbica são muito diferentes.
E eu acho, né, que esse diferencial que Blue Jean traz só torna o filme ainda mais fascinante. Eu amei, gente, e mais uma vez eu fui assistir, né, assim como Alma Mula, com vários amigos que também eram LGBT. Tinha, assim, gente, para cada sigla tinha uma pessoa ali participando, né, do nosso grupinho quando a gente foi pro cinema. Então, eu acho muito legal porque é incrível você ver esse tipo de filme, né, que falam sobre vivências LGBT, que foram feitos por pessoas LGBT, né, e você assistir com outras pessoas LGBT também, LGBT que eu digo LGBTQIA+, enfim, todas as siglas, né, LGBT+. Eu falo LGBT só para ser mais rápido, mas assim, é todo mundo, né, todo mundo incluso. Eu acho que é muito legal a gente assistir esse tipo de obra, fazer esse tipo de obra, né, reproduzir esse tipo de obra, conversar sobre esse tipo de obra também com outras pessoas LGBT. Eu acho tudo muito legal, sabe, gente? Eu amei esse filme. Eu amei ter ido pra esse festival. Infelizmente eu não consegui ver todos os filmes do festival, né, gente? Tem muitos outros filmes que eu gostaria de ter assistido pra poder comentar aqui no canal. Basicamente eu só assisti Alma Mula e esse aqui, Blue Jean. Mas pense num filme bom, sabe? Assistam. Assistam de verdade. Se vocês são pessoas que não têm preconceito e que gostam de obras boas, sabe? De filme que é bom, assista esse filme aqui que ele realmente é bom. E se você for uma pessoa, né, que é LGBT, especialmente uma mulher lésbica, você precisa ainda mais assistir esse filme, porque eu acho que você vai gostar muito, sabe? Você vai se enxergar em muitas coisas que são mostradas aqui no filme, né? Não só se enxergar na protagonista, mas às vezes também se enxergar na namorada da protagonista e também na aluna, porque cada uma delas tem uma forma de vivenciar a existência delas enquanto uma mulher lésbica de uma forma diferente. Então acho que isso é muito legal, porque dentro do próprio filme, né, a própria diversidade é representada de forma diversa. Então assim, muito incrível, muito bem feito. Por favor, assistam, que vale muito, muito a pena, né? E é isso, né, gente, que eu tinha pra falar pra vocês sobre Blue Jean. Né, eu fico só triste que esse vídeo saiu um pouco atrasado, né, eu até esqueci às vezes algumas coisas, assim, alguns detalhes. Eu acho que se eu tivesse feito esse vídeo antes, talvez esse vídeo fosse até mais longo, porque eu ia ter mais coisas assim pra falar, umas coisas, detalhezinhos que eu ia lembrar. Mas de qualquer forma, né, por outro lado, eu acho que também é bom esse vídeo estar aqui um pouco mais curto, porque os vídeos do meu canal realmente são muito longos, né, então esse aqui ele tem uma duraçãozinha que é melhor às vezes pra pessoas assistirem, né, especialmente porque esse é um filme que não é assim super popular, muita gente não conhece, né, diferente, por exemplo, fazer um vídeo super longo falando de Avatar, porque muita gente conhece Avatar, muita gente é fã de Avatar, então a pessoa vai ficar até o fim. Esse vídeo aqui, nesse filme aqui, muita gente não conhece, então talvez se o vídeo fosse muito longo, algumas pessoas não iriam assistir. Mas é isso, né, gente? Tá vendo como eu falo muito? Eu já ia enrolar pra falar mais. Eu amo falar, gente. Mas é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal, né? Caso vocês ainda não estejam inscritos. Deixo vocês por aqui. Até mais!